Nacionalidade Portuguesa e Adelino Buck, que praticamente é residente aqui quinta-feira à noite. Começo por si, Albano. A eleição de António Guterres foi consensual desde o início. Como é que vimos, ou melhor, como vimos nesta reportagem, o que é que terá contribuído para o sucesso de António Guterres para este cargo? Olá, boa noite. O principal fator, acima de tudo, é Guterres ele próprio, sim, não é? Porque percebeu-se que para alcançar esta nomeação, ainda por cima sem um voto desfavorável, houve apenas 2 abstenções em 15 votos possíveis. Tinha que ser, não foi por questões geográficas, porque Portugal, enfim, é um país pequenino, está na cauda da Europa, está lá, não é muito representativo, não é um país poderoso. Também não foi pela questão de género, que foi tão propalada, porque o secretário-geral cessante tinha afirmado que seria útil e desejável que viesse a ser uma mulher desta vez. Portanto, Guterres não reúne nenhum desses 2 predicados, nem é de um país poderoso, nem é uma mulher, claramente. E, portanto, só poderia ter sido claramente pelas competências dele e, claro, também pela diplomacia, pela competência da diplomacia portuguesa. Falou de um aspecto muito importante. Um dos desejos era ter uma mulher a suceder Ban Ki-moon. Esta nova entrada, tanto da búlgara Kristalina Georgieva, até que ponto é que teria assustado aqui a candidatura de António Guterres? Primeiro, pelo fato de ser mulher, segundo, pelo fato de conhecer os corredores praticamente da União Europeia. Teria, de certa forma, assustado aquela que era a postura de António Guterres, ou nem por isso? Eu hoje tive a oportunidade de ler, no Jornal Português, o Diário de Notícias, uma reportagem alargada em torno dessa matéria, dentro dos bastidores daquilo que foi a preparação da candidatura do engenheiro António Guterres. E na altura, e se nós verificarmos e tivermos em conta todo o historial, percebemos que houve uma grande serenidade desde o início. Porque, quer dizer, nós podemos, a questão de género também não pode ultrapassar só por si só a questão da competência, volto a referir isto. E nesse aspecto, o António Guterres, para lá de uma longa experiência que ele tem do ponto de vista político, ainda por cima com um mandato na ACNUR de 10 anos, numa situação em que os refugiados eventualmente nunca foram tantos, é um indivíduo que domina os 3 idiomas e passou sempre em todos os testes que lhe fizeram. Eu só queria referir um aspecto importante nesta eleição, enfim, ou nesta nomeação do António Guterres. É que pela primeira vez o processo foi absolutamente transparente. Isto é, ele foi sujeito a testes sucessivos e que foram tornados absolutamente públicos. E, portanto, só por isso também acho que temos todos, não só, enfim, os portugueses ter que estar orgulhosos, mas se calhar o mundo inteiro por caminharmos cada vez mais para um clima de transparência numa instituição tão importante com 70 anos como é a ONU, não é? Adelino Buck, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Como é que olha para esta eleição de António Guterres, a Associação de Ban Ki-moon? Bom, primeiro, boa noite. Eu penso que eu partilho de toda a ideia sobre a organização. Sim. Portanto, nós temos aqui um candidato que foi assumido desde a primeira hora. Portanto, porque o António Guterres pode ser ele próprio uma figura competente, mas se não tivesse este apoio, quer da diplomacia portuguesa, quer dos outros, ele não teria tido um sucesso tão retumbante como nós costumamos dizer aqui, como ele teve. Eu recordo-me que o nosso diplomata Mora, aqui em Moçambique, também pronunciou-se a favor desta candidatura, refiro-me ao antigo presidente João Guichezano, portanto, pronunciou-se a favor desta candidatura, o que significa que havia toda uma mobilização à volta do engenheiro António Guterres. É preciso referir que provavelmente houve transparência, mas também houve algum ruído no processo, porque não fosse a entrada
à última hora da senhora Cristalino, fora daquilo que tinha sido o programa anterior. Então, esse é um ruído, naturalmente. Sim, a entrada à última hora que deixou muitas vozes... Sim. E depois, o problema não era só da entrada dela, era o suporte que estava por detrás dessa entrada. Okay. Portanto, mas nós vimos, efetivamente, uma candidatura do engenheiro Guterres muito serena, muito dona de si própria e respondeu com propriedade, portanto, aquilo que eram os desafios daquele momento. E o resultado foi este, quer dizer, praticamente não ficou beliscado com a entrada da senhora Cristalino. Tá. Elmano Madail, António Guterres entra para este cargo a partir de janeiro, já agora, num momento atípico, em que o mundo inteiro está em protestos, temos uma avalanche de refugiados para a Europa e os direitos humanos aqui a serem colocados em questão, temos o terrorismo em vários pontos do país, os ataques na Síria e vários outros aspectos que ferem os direitos humanos. Seria este algum teste de fogo para António Guterres ou nem por isso? É sempre um teste de fogo, fosse para quem fosse, obviamente, porque convulsões dessa natureza são demasiado extensas, demasiado vastas e, como estavas a dizer e bem, tem vindo a perdurar no tempo, designadamente o conflito da Síria, o que tem causado uma grande pressão, designadamente do ponto de vista dos refugiados. Agora, talvez esta eleição também não tenha sido por acaso por isso mesmo, porque o António Guterres, o perfil dele é um homem conciliador. Okay. Aliás, o António Guterres foi primeiro-ministro de Portugal em 2 mandatos, não concluiu o segundo, enfim, mas sempre a governar em minoria. Ora, isto só se consegue levar um mandato até ao fim, pelo menos em Portugal, a governar em minoria, sendo um indivíduo capaz de estabelecer pontes. E foi isso claramente que ele fez. Na circunstância, ele tem atrás dele, como eu tinha dito há bocado, uma década de trabalho no terreno. De trabalho no terreno em prol dos refugiados. Portanto, são dossiês que ele conhece muito bem. Agora, talvez a pergunta é se porventura o Conselho, o Secretariado-Geral da ONU, tem capacidade, de facto, executiva para fazer algo em prol. E essa já é outra questão. E esse, creio eu, que será, eventualmente, e claramente o maior desafio de António Guterres na ONU, que é reformar uma instituição paquidérmica com 70 anos de idade, onde há 5 indivíduos que são todos iguais, mas mais iguais que os outros todos juntos, não é? Tá. Adelino Buque, a África no geral exige uma reforma no Conselho de Segurança, ou seja, que tenha pelo menos lugar permanente, que haja um país com lugar. De que forma é que António Guterres poderá trabalhar no sentido de acomodar este interesse? Que olhar é que António Guterres deve dar especial à África? Bom, eu não vejo a possibilidade de ele, enquanto secretário-geral, poder fazer algo, porque não me parece que seja ele, como figura, secretário-geral, que tem influência para a entrada disto. Ali, como dizia o colega, tem 5 nações que dispõem no Conselho de Segurança. Agora, o que é mais importante, na minha opinião, é que a África não só proclame esta vontade junto da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas que também desenvolva um trabalho de lobby junto destas nações que têm influência, digamos, para que este seu desiderato seja levado em consideração. Se calhar uma das coisas que conversava aí fora com alguns amigos, qual seria o papel de Guterres no uso da língua portuguesa no contexto das Nações Unidas. Isso é que era interessante, porque aí pode ser que se calhar tenha um pouco mais de influência, mas entrada da África, nós temos que ter capacidade de trabalharmos nos bastidores, trabalharmos nos lobbies e fazermos aquilo que devemos fazer para podermos ter acesso a esse lugar que nós tanto almejamos. Portanto,
eu não acredito muito que só pelo simples facto de estar lá um camarada nosso, pelo menos nós dos Palopes, possa influenciar tanto assim, mas vamos ver. Ok. Elmano, uma última questão, é mesmo para encerrarmos este capítulo. A segurança global continua no centro do universo, mas ao mesmo tempo vimos países como a Coreia do Norte, neste caso, a enriquecer o seu programa nuclear. Sim. Algum olhar especial deve ser dado para esta nova etapa com António Guterres no comando da ONU? Eu antes de vir para cá, por acaso, tinha alinhado, na minha perspectiva, sim, quais são os grandes desafios do António Guterres, e um deles, reitero, é a ONU, neste momento gera 13 mil milhões de euros, tem um orçamento anual de 13 mil milhões e tem 110 mil capacetes azuis em teatros de operações, os quais, muitos deles, como sabemos, são alvo de acusação, designadamente por violações de cariz sexual. Não é um pequeno problema este. Mas daqueles conflitos que eu estava a ver, a Coreia do Norte e o programa nuclear, obviamente, é dos mais urgentes, porque a Coreia do Norte, como nós sabemos, é um país que não se rege exatamente por aquilo que são regras mínimas do direito internacional, o que o torna bastante atípico. Mas temos conflitos congelados. Temos, por exemplo, a questão de Chipre, que está ali, a questão de Saara Ocidental, que está muito perto da Europa, mas temos outros conflitos a lavrar de grande intensidade, designadamente a Síria, por exemplo. E temos outro conflito, que é do Médio Oriente, que nunca mais tem resolução, e esse é um dossiê que está sempre em cima da mesa, e temos a questão da Rússia, que cada vez mais está a demonstrar uma certa agressividade e alguma tendência expansionista. Portanto, eu creio que não faltarão tarefas para António Guterres de empenhar o seu cargo e envelhecer mais um bocadinho prematuramente. Ok. Eu estava ao longo da manhã a acompanhar algumas reações de figuras portuguesas, principalmente, com destaque também para o presidente de Portugal, sobre esta eleição de António Guterres. E foram vários os posicionamentos. Até que ponto é que esta eleição reativa o espírito da autoestima de cidadãos portugueses em particular? Bom, Gersildo, eu devo dizer que este ano foi um ano em que as massagens ao ego dos portugueses foram grandes. Depois do euro, não é? Agora... Em todo caso, era só para referir um assunto também por uma questão de justiça. Na verdade, nós já tivemos um indivíduo a ocupar um cargo muito importante na ONU, que foi Sim. Freitas do Amaral, que foi Presidente da Assembleia Geral da ONU. Isto já aqui há muito tempo. E também gostaria de sublinhar uma coisa, e a propósito, e peço desculpa por voltar um bocadinho atrás, é que as capacidades diplomáticas intrínsecas e próprias de António Guterres foram demonstradas, por exemplo, no caso do dossiê de Timor-Leste. Sim. É que eu sei porque eu acompanhei o António Guterres a primeira vez que ele foi a Timor-Leste independente, e claramente aquele povo todo estava a demonstrar uma grande gratidão porque teve a noção que deveu, em larga medida, a soberania, a autonomia e a liberdade em função daquilo que foi o desempenho de António Guterres, designadamente puxando o Bill Clinton para o lado dele e encostando na altura a Indonésia à parede. Tá. Mano, eu agradeço a si em particular, eu porque no próximo tema vamos voltar apenas com Adelino Buque. Muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Estávamos em conversa com Elmano Madail, jornalista, cidadão português, mesmo em volta desta eleição de António Guterres ao mais alto nível cargo da ONU.